E aí, vídeo 2. Vou continuar aqui. Vou continuar, tô grandão aqui. Vou jogar Deep, melhor ainda. Se vocês ouvirem um barulho aí de fundo, é o Pink Floyd. E fazer mais 200 mãos aqui. E jogo tight, bem legal. Tirar aqui o alerta. A EZ3 é um puro open, mas a gente não abre aqui. O grão tá hiper short aqui, então é só um fold. O jogo tight, basicamente, a ideia dele é ser vencedor, né? Então é 7-7 é um puro open. O vilão Boku no Engine é bem agressivo, então a gente abre e tal, mas ele só vai foldar quando ele não tem nada mesmo, assim. 3 e 10. Sempre quando for fazer a sessão bastante concentrado, no máximo uma musiquinha dessa aí. 7-4 não precisa abrir. Tem um monte de mãos que eu sei por tabela que devo abrir. Quando eu quero jogar mais luz eu uso, mas não é o caso. Aqui eu poderia dar um 4bet e vou dar um steal, né? E pode dar 9, tá? Não precisa se adaptar ao bet do cara, não. E geralmente ele tá forte, mas você viu o instant call que ele deu, né? O board ainda é nosso, pode ver, tá baixo. Uma alta e duas baixas, né? Que é muito bom pra gente. Ele pode ter muito bem o Wise e Vala. Ele teria que defender aqui dando um re-raise, só que aqui o board já ficou bastante complicado. O As é uma carta boa também, não preciso betar muito alto. Se ele tiver fraco ele já vai largar mesmo e aí não tem o que fazer. Aqui ele tava muito face tap, né? Então não tem mais como continuar. O vilão vetou forte, eu não eu poderia dar um check raise aqui, mas o board é tão seco que não faz sentido. Check. Mas é bom pra ele, né? Então. Mas ele sabe que eu sou um cara tight. Muito bad. Aqui eu tenho como dar o call ainda. Check. Aqui a gente trincou e o vilão vai começar a mostrar a sua força, né? Com 3, meio pot. O board é bem drawy, né? E aqui como são 3 por valor, eu vou dar só o raise mesmo, né? Padrão. Tô bem, beleza. 7, 8 pode ter. 10, 10 pode ter trincado e tem muito flush draw, né? Flush draw. A gente não bloqueia flush draw e já pediu pra resumir. Aqui a maioria das vezes a gente vai perder, mas quer dizer, a gente vai ganhar, né? Porque a cada 3 a gente vai ganhar. Ele vai perder só uma, então é bem tranquilo. 10 e 2. Lembrando que eu não estou usando o HUD, né? Porque eu não quero expor as informações dos vilões e também, principalmente, porque o meu jogo fica muito mais afiado com leituras sem o ficar se baseando no software, né? As e rei são poucos que ele vai ter nessa mão. Ele vai ter alguns ases, mas não o as e rei, né? Ele nem pensou, já deu esse raise. Quando você sentir raises nos flops, principalmente em flop que tiver o as, você pode desligar a mão tranquilamente, não tem nenhum problema. Claro que se você tiver uma boa equidade, aí você pode dar um call ainda, porque muitas das vezes os caras só dão um raise porque sentiu fraqueza em você. Já roubamos uma do Boku no Engine, então a gente pode ficar nessa, né? Como a gente está prestando muita atenção no game, a gente vai tentar não ficar sendo explorado, né? Então abrir com mão lixo vai facilitar ele dar uns 3-bets, uns raise-steal na gente. E a gente não quer isso. Quer ficar um jogo equilibrado. Bola 6. 9, 10. 9, 10 dá pra abrir. Esse cara tribeta bastante, então dessa posição ainda não eu poderia abrir, mas não vou.
Os vilões que estão em preto são vilões bons, alguns agressivos, alguns bem. Alguns loose, alguns bem tights. A Exidama é um puro open, né? A Exidama é para pagar 3 bets, nunca dar 4 bets, não tem necessidade. A menos que você tenha uma leitura de que o vilão tribeta tudo, né? Esse cara aqui é um tribetador nato. Então, como a gente está muito deep, eu prefiro só dar call. Porque quando a gente está deep, a gente quer jogar por posição, a gente tem a posição. Ele estando deep, ele tinha que entender que ele precisa betar mais alto pra gente fazer um pot maior no futuro, né? Então aqui é só call, né? Tem um backdoor flush do as aqui. Ele provavelmente não tem o flush, então ele tem que betar baixo. Se ele betar alto, ele tá representando uma mão bem esquisita. Aqui dá pra dar call. Agora eu posso blefar ele, né? Porque ele teria que betar muito alto, né? Aqui a gente está trincado, só call. Vamos um full. Ele não tem como me voltar agora, né? Porque ele teria que ter aqui pelo menos o valete. E o valete é muito pouco, né? Aqui. Deixa eu ver, né? O vilão mandou 21 num pote aqui, então quer dizer que ele já quer jogar, né? Vou dar check, ele tem o rei, né? Não? Tá bom. Ó, dama. Não tem... Quando o cara mostra muita força num board como esse, aí não tem por que você fazer mais nada. Só show e resolve. Se for um vilão que é regular, aí você pode ir jogar mais poker mesmo, né? Essa jogada não é bonita, né? Esteticamente não é uma jogada bonita, ela só é prática. O Pink Floyd está muito alto aqui. Ela não é prática, né? Ela é prática, mas não é bonita. Então, quando a gente tiver uma jogada como essa, onde o vilão está demonstrando tanta força, eu tenho um full house. Eu não precisava voltar, mas eu não quero também que bata uma carta que assuste ele, né? Bate um as, bate um rei, eu não ia extrair tudo dele. Então, ele está mostrando força, pode forçar de volta, né? Mas isso aí a gente pode... agora sim, né? Uma sim, uma não. 2 vilões tight, né? Dando aquela equilibrada boa. Oito e 6. Esse board é muito mais meu que dele, né? Então vou acertar. O call, 7, 9 dama aqui. A gente pode dar um 4bet quando é um vilão que a gente conhece. Quando a gente não conhece, pode jogar fora de posição, né? A gente tá hitando tudo também. Os dois estão aí deep. Vou betar aqui também. Dar um full. Vou dar check para dar check raise. Olha, a gente vai mandar um 27. Esse vilão aqui a gente conhece ele há pouco tempo, desde fevereiro. Então pode ser só um cara que tá aí no fim de semana jogando. Ele não volta se ele tem o dama-dama, né? Então fica bem tranquilo de ler a jogada dele. Quatro e 5, 9 e 4. Pink Floyd fica alto, depois fica baixo. Muito chato isso aí, Pink Floyd. 2 e 4. Aí a gente está na mão 70 já, certo? O nosso comprometimento é fazer
fazer 200 mãos, sempre as sessões sempre de 200 mãos, duas mesas. Essa é a estrutura, beleza? Duas mesas, que a gente pode se concentrar aqui e tal. Eu tô ouvindo música, tô falando e tô bem consciente aqui do que tô fazendo. Lembrando que se tiver muito lento, só colocar na velocidade 1,5, 2 aí, né? Porque eu já falo lentamente. E às vezes não tá tendo muita ação nas mesas, aí pode ficar chato, né? E o legal é ser divertido. Aqui dá pra CBtar tranquilo, né? Não tem o que fazer, o vilão larga fácil. Retard on Fire é um jogador não dos melhores aqui, então eu não vou ficar inventando contra ele. Ele é bem... O Facetap, que eu gosto de falar, mas ele é muito... Eu vou falar cara de pau, pra usar uns termos diferentes. Então ele é cara de pau. Aí fica fácil de saber que ele tem tribet, que nem aqui era facinho de roubar ele. A gente vai tribetar com 10 bebês todos os Small Blind versus Button que a gente tiver mais na mão. E vai CBtar um terço, né? Não passou essa daqui, não precisa fazer mais nada. Essa é a jogada. Tribet, bet, certo? Depois check. Passa bastante, né? No caso aqui o vilão deu call, tranquilo, né? Não tem problema. Ele tá bem forte, né? Então não tem problema nenhum. O nosso jogo, para ficar equilibrado, ele precisa ter esses bets aí, tribets aí, senão daqui a pouco o nosso tribet fica lá com 3, 4. Aí fica fácil de saber que a gente só tem Ais, Ais, Rei, Rei no nosso range, né? Seis e 7 pode abrir tranquilo, 4, 5, 5, 6, abrir tranquilo, não fica dando call com essas mãos, mas abrir é tranquilo. E tudo que eu for falando aqui, fazer anotações, né, para que possamos consultar no futuro, né? Às vezes o cara era que nem eu, pô, não jogava 4 mesas de zoom, um monte de mesa reg. Cara, e se eu jogasse só 2 mesas de zoom bem concentradinho? Será que não consigo bater o limite? Essa é a provocação. A gente tem o draw do rei aqui, o board é quase que um board de exceção, né? Mas vamos betar um terço. Aqui check. Esse bet de um terço passa muito, né? Então vamos continuar fazendo. Não precisa fazer em alguns boards, com boards muito baixos. A gente não vai conseguir muito fold nessas mãos, então a gente economiza uma grana. Pot multi-way, quando a gente tiver uma mão muito forte assim, pode dar só check para deixar o cara do button fazer as invenções que eles gostam de fazer. E geralmente quando ele inventa, o outro daqui ele fica muito cara de pau também, o Facetap, né? Aqui eu não preciso defender nada, né? Ele foi um bet de meio pote, ele já está quase comprometido. Vamos só pagando até o river, não tem problema. Aqui, o flush a gente está bloqueando. Se ele irritar, parabéns para ele, mas aí pode ter qualquer coisa aqui, como um Ás e 2, por exemplo. 5 e 2. O jogo pós-flop, quando você tem um jogo tight, é fundamental. A leitura, né? A gente não vai fazer nada que a gente não pensou. Eu acho que eu vou dar um call aqui. Não, cara, se chegou no river e você não tinha um plano, você não prestou atenção como você estava na mão, fold, de boa, perdeu. É bom que você aprende a ficar mais atento para as próximas. Aqui a gente já passou da metade do nosso planejamento, inclusive. Se o cara for fazer, só assim 200 mãos por dia, em qualquer limite que ele quiser, e ele tiver essa concentração, ele vai fazer dinheiro. Ás e rei, off. Não vamos ficar perdendo muito dinheiro com Ás e rei, off. Aqui é uma mão que a gente perde muito dinheiro se você não souber jogar ela de maneira correta. É uma mão boa, pré-flop. Depois do flop é uma porcaria na maioria dos casos. Por exemplo, esse. Então, sem overplay Ás e rei, cara. Assim, é um dos principais erros que a gente vê os caras fazendo.
Esse tipo de call é horrível também, quando você completa a posição ficando fora de posição. Você dá um call, bate um flop, esse flop não serve pra nada, você não consegue ter agressão contra ninguém e só vai jogar a carta fora. E se você estivesse aqui na posição do Dedé, você faz isso e a galera folga. Bem simples. 7-7 contra um carisma short stack, abrindo 3 BB, é um fish, né? Eu poderia só dar call, mas aí eu seria mais fish ainda, então como eu não sou fish, é fold. 7-2. Mais igual a suited. Aqui a gente tem os rosinhas, os pinks que são super agressivos, né? A Easy 6 muita gente defende, corretamente é defender e tal. Contra o vilão DNL 50 é um fold fácil. Aqui tem vilões ruins à minha esquerda, eu vou dar raise, que eu acho que é melhor, porque o Fedor dele folda muito pra mim, né? Não vou ficar dando call pra ficar pagando raise pro Poker Stars, né? Um barulho aí de fundo é um gato. O Chopp, vou ter que tirar ele da sacola. Aqui o vilão tá hiper. Eu vou ter que dar um potezinho aqui de 23. Tem até o 23 aqui pronto já. Só tirar a sacola. Sai. Sai. Aqui 8 e 10 é um fold. Um squeezinho bem bacana. O Wise Rei vai ganhar muita grana nessa jogada. Squeeze, o gato ficou doidão. Mão boa pra se jogar, né? E a gente vai dar aquele 10zinho. Tá tudo até pronto aqui. A gente já vai deixar lá nas barrinhas pré-estabelecidas os 10 bebês, né? E os 23 bebês que são os que geralmente a gente vai usar. No finalzinho do vídeo, não sei quem vai assistir esse vídeo, pode ser que ninguém, pode ser que um monte de gente. Então no final do vídeo eu vou deixar os bet sliders lá, né? As apostas prontas que eu uso, sem frescura, sem novidade, só alegria. Ele folda pra mim bastante, lembra? A mão é boa, tenho posição, tenho tudo, mas eu gosto de equilibrar, não gosto de ficar toda hora abusando, né? Para que a gente não chame muita atenção e possa continuar roubando ele muito tempo sem que ele saiba. Por isso que a gente joga 2 mesas prestando bastante atenção nos adversários. Vou ver se eu tô gravando agora, né? Porque, caramba, da última vez gravei e não saiu nada. Aqui, beleza, vai lá 4. Pink Floyd tá show. Entre 8. Mais 9. Eu vou falar isso em todos os vídeos. O intuito disso aqui é o cara ficar bom, o básico, sem inventar nada, sem frescura, sem palhaçada. Pra quê? Pra que ganhe em dólar vezes 5, cara. Ganhou lá 15 dólares. Pô, mano, pô, você olha ali, caramba, estou com 60 reais, estou com 75 reais. Né? Você pega ali um dia bom aí que você faz 2 bainhos. Hoje tô jogando, cara, minha conta nunca é assim, cara. Minha conta é só paulada, várias vezes eu saio perdendo. Mas hoje como tá bom e por sorte é o primeiro dia que eu ia fazer as gravações porque eu tô sozinho em casa. Aí calhou de ser uma sessão muito boa, que eu espero que não cause a impressão de que é fácil. Precisa atenção. E pensa antes o que a gente vai fazer. Eu quero. Esse cara aqui, ele abriu 3x aqui, tá? 3 e 5 podia defender, mas aqui eu vou foldar só. Quando o certo seria dar um squeeze. Call é ruim pra caramba, como a gente já viu. E o squeeze era o correto, só que abriu 3x, complicado. E não tem mais fold, né? 4 bebês.
Aqui o Retard on Fire, agora a gente vai roubar ele, né? Uma vez sim, uma vez não. Deu raise. Então quando ele rouba a gente aqui a gente respeita, tranquilo. Vamos nos respeitar para que a gente possa roubar ele sempre, né? Fededo também é a mesma pegada, ele folda muito pra mim. Pra tribet, mas essa eu não posso deixar passar. O 9-9 é um puro tribet na nossa estratégia. 9-9 mais não pode não tribetar. 8-8 você pode fazer critério tranquilo, pode fazer às vezes sim, às vezes não, quando a primeira carta é preta, quando a primeira carta é vermelha, por aí vai. Ais, eu prefiro de dar raise no turn, porque se eu tivesse um Ais mesmo aqui eu não ia betar essa mão. Aí agora eu gosto de betar. Um terço, não precisa ser mais que isso. Se ele tiver que foldar, ele já vai foldar. Então ele não vai foldar mais mesmo, né? Então só foldar mesmo. Aqui, board horrível pra gente, só foldar também. Pensar na estrutura do board, como que a próxima carta vai impactar a nossa mão, né? Então a gente já tem que pagar caro no flop e às vezes um turn muito ruim e a gente só tem que jogar nossa carta fora. Às vezes é melhor economizar do que ficar pagando em dobro, né? Esse vilão aqui, raramente a gente joga junto, então todas as vezes que eu tiver a opção de dar um tribet nele eu vou dar. E ele é difícil de largar mesmo, então a gente vai fazer essa jogada aqui, é importante. Ele não tem muitas mãos aqui, ele pode ter a dama. Bom, 10, a gente tem um segundo par, que a gente pode só dar check, né? Não precisa mais betar. Se ele tiver Ais e Rei, se ele tiver Ais e Vala, se ele tiver Rei e Dama, se tiver todas essas coisas aí. Ele deu um meio pote, a gente tem um segundo par. Se tivesse um flush draw, alguma coisa assim, lembrando que foi um tribet pot, a gente fora de posição. Segundo par, meio pote. Vilão difícil, só foldar. Nosso papel é enfrentar vilões fáceis. Ele tá aqui, vilão bom. Já tava de azulzinho, então a gente vai evitá-los, né? Nunca na covardia, apenas no respeito mesmo, né? Como esse Buco Nojinho, como esse cara aqui, são caras bons. Amarelinhos são caras que eu entendo como jogadores bem medianos, assim. Aquela jogada marota do mini tribet, que a gente adora. Aqui a gente tem equidade para dar call, não precisa fazer nada além disso. Um board que não tem muito dinamismo, não vai mudar muito as estruturas, né? Eu não vou perder muito, ele não vai perder muito, então eu acho que até tem um bet aqui para tomar um call do 10, talvez, não sei se ele paga. Não. O cara preferiu proteger o range dele, foi bem feitinho. Só mal geralmente eu dou check, só dei o bet mesmo porque achei que tinha algumas outras mãos que poderiam me dar call ali, que não um 10 fraco, mais fraco, né? E é isso, tá acabando bem perto de acabar já, né? Aqui a gente já pode, quando chegar no 190, ir desligando. Aí dama no máximo call, não precisa forbetar nada, só call, beleza. O vilão beta um terço, geralmente, né? Aqui tem 18. Esse daqui já é mais louco, então a gente anota aqui, né? Você bet, pot, flop. Ele já tinha um SQ10, que é stack quebrado da 9L10, então muito bom. A gente já pegou mais uma informação de que realmente esse cara tá muito perto de ganhar um amarelinho ao invés do verde. Sempre sit-out next hand, não, sit-out next big blind, né? Que a gente vai, já que a gente vai pagar o big blind agora, a gente vai ter mais 6 órbitas pra gente ver o que vai rolar, né? E se a gente nem quiser jogar, tranquilo, mas a gente já pagou, já que tô pagando, né? Aí a gente coloca aqui, ó, sit-out next,
Big blind. I'm back. I'm back. Esse pouch next big blind. Então, 2 e vala fold, 6 e 3 fold. Esse finalzinho a gente não vai inventar nada, porque uma sensação horrível no poker é você perder muita grana nas mãos finais. A gente só vai jogar a mão que for muito forte mesmo, posso ter pago o big blind. Brasileiro bom aqui, tá de amarelinho, mas não que seja ruim, ele é um bom brasileiro. Aqui a gente tem poucos embates, beleza? Então acabou aqui, abraço e até a próxima.